Direito Processual Penal, da prisão e da liberdade provisória. Parte 3, prisão em flagrante. Olá, amigos concurseiros brutos e não tão violentos. Hashtag paz. Toma! Estamos aqui agora para falar de um tema muito recorrente em concurso público. Cai muito isso, você não pode perder, filho, a chance de acertar esse assunto, essa questão. É a prisão em flagrante. Eita! Coisa boa de ser pedido em qualquer concurso. Carreiras policiais, carreira dos tribunais, carreiras administrativas. Tem lá no edital prisão em flagrante, pode ter certeza que vai cair uma questão sobre esse assunto. E o que é melhor, são apenas 10 artigos, do artigo 301 até o artigo 310, é pouquinha coisa de prisão em flagrante. Não dá para você errar uma questão dessa, meu filho. Então vem comigo, vamos começar a abordar o assunto, prisão em flagrante. Olha que beleza, e tudo começa aqui no capítulo 2º da prisão em flagrante. Muito bem, meus queridos. Queria inicialmente, como a primeira questão de flagrante delito que cai em concurso, nós vamos aí dissecar todos os artigos, mas já falo sobre a classificação do flagrante. Sempre cai isso. Então, tipos de prisão em flagrante. Qualquer pessoa do povo pode. Esse é o chamado flagrante facultativo. A polícia deve. Esse é o chamado flagrante obrigatório ou compulsivo. Então, primeira classificação é essa, prender quem se encontra em flagrante. Quando que a pessoa está em flagrante? Próxima classificação, está cometendo o crime, acabou de cometer o crime, flagrante próprio. Cometeu o crime e fugiu, foi perseguido e preso logo após, flagrante impróprio, também chamado de quase flagrante. Cometeu o crime, fugiu, não foi perseguido, mas foi encontrado logo após, com objetos da vítima, que fazem presumir ser ele o autor do crime. Esse é o chamado flagrante presumido ou ficto, beleza? Existe também o flagrante retardado ou diferido, da Lei de Combate ao Crime Organizado. Existe o flagrante preparado, que é inadmissível. Existe o flagrante forjado, que é inadmissível. Existe o flagrante esperado, que é considerado admissível. Lembrar que, quando se fala em prisão em flagrante, os crimes permanentes, crimes instantâneos. Então, se o crime é instantâneo, a prisão tem que ser realizada logo após. A lei não diz quanto tempo é logo após. Um dia fui procurar nas instâncias superiores, no STJ, entender o que era logo após e fiquei boquiaberto. Vi decisão do STJ entendendo que mais de 3 horas após o crime não tinha mais flagrante. Vi decisão do STJ que passados 3 dias depois do crime ainda tinha flagrante. Então não se preocupe com esse logo após. Na prática, na vida cotidiana da advocacia, o logo após tem que ser algo em torno de 24 horas. Por isso que, quando orientamos um cliente sobre prisão em flagrante, a gente sempre fala, aguarde pelo menos 48 horas para sair do estado de flagrância. Nunca vi pergunta em concurso dizendo quanto tempo é o flagrante, mas já vi pergunta em concurso no sentido de que se 24 horas era o prazo de duração de um estado de flagrância, e óbvio que estaria errada essa colocação. Então não tem prazo. Logo após varia muito de caso a caso. Ok? Agora lembrar que crimes permanentes, enquanto não cessar a flagrância, o estado de flagrância, a permanência do crime, então o flagrante subsiste. Um crime de extorsão mediante sequestro, a vítima 3 meses em cativeiro, temos 3 meses de duração do flagrante, né? Muito bem. Então, feitas essas considerações iniciais sobre o flagrante, vamos abordar aqui o texto de lei e os respectivos e necessários comentários sobre cada um dos dispositivos. Então, vamos lá, filho! Artigo 301. Qualquer do povo poderá
Flagrante facultativo. E as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Gente, se qualquer pessoa do povo, pode ser um menor, pode ser um idoso, pode ser um louco, qualquer pessoa. E quando fala que a polícia deve, esse é um grande problema no meio policial. Nós passamos por isso quando fomos policiais. A polícia deve quando em serviço, deve quando de folga, deve em que circunstância. Então a polícia deve, pressupõe-se que o policial está em, abre aspas, serviço 24 horas por dia. Então, é aquela história, se o policial verificar que alguém se encontra em estado de flagrância, mesmo de folga, ele deverá intervir na ocorrência, beleza? Agora é lógico, também o policial não vai cometer um suicídio. Tem 30 caras roubando um banco, o policial é comunicado, ó, tem um flagrante ali. Não vai o policial com a sua arminha lá, ei, vocês 30, parem! Polícia, vai ser fuzilado, não é isso? Então vai ter que chamar reforço, apoio, etc. Essas coisas que você já sabe. Muito bem. Continuando a classificação do flagrante, artigo 302. Considera-se em flagrante delito quem, inciso 1º, está cometendo crime, foi pego com a boca na botija, foi pego com a mão na massa ou acabou de cometê-lo. Ai, lasqueira, tá lá do lado do corpo, acabou de cometer um homicídio. Esse inciso 1º e 2º é o chamado flagrante próprio. Inciso 3º, é perseguido logo após, pela autoridade, pelo ofendido, qualquer pessoa em situação que faça presumir ser autor da infração. Então, esse é perseguido logo após, não sabemos quanto tempo é logo após especificamente, é o chamado flagrante impróprio ou quase flagrante, beleza? E o inciso 4º é encontrado logo depois, com instrumentos, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração. Esse é o chamado flagrante presumido ou ficto, ou fictício. Você escolhe, filho, beleza? Então essa classificação é muito boa para concurso, tá bom? Existe aquelas outras que eu acabei de falar. Flagrante diferido ou retardado da lei de combate ao crime organizado, flagrante preparado, que não é admissível, flagrante forjado não é admissível, flagrante esperado é admissível, ok? Artigo 303. Nas infrações permanentes, crimes permanentes, classificação dos crimes, crimes permanentes, aqueles que se perpetuam no tempo e no espaço. Entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência, que foi o caso que eu comentei aqui do crime de extorsão mediante sequestro. Mas tem também o crime de tráfico de drogas, na modalidade ter a droga em depósito, guardar a droga, beleza? Muito bem, artigo 304. Gente, agora aqui é a tomada de depoimentos, a sequência. Quando você vai prender em flagrante, quem é a primeira pessoa a ser ouvida? É o condutor. Condutor é aquele que efetuou a prisão. Não é necessariamente o policial. Porque você, em casa, foi ser vítima de um furto, você viu o cara entrando no seu quintal, você pulou e prendeu o cara no quintal. Você é o condutor. Condutor é quem efetuou a prisão. Então, via de regra, ele é a primeira pessoa a ser ouvida. Depois serão ouvidos 2 testemunhas. Testemunhas essas que podem ser testemunhas fáticas dos fatos, presenciaram ali a prática do crime, são as melhores, ou as chamadas testemunhas presenciais, que não viram o crime em si, mas viram o acusado ser apresentado perante a autoridade policial pelo condutor, beleza? Então tem muita questão de prova dizendo, pode o flagrante ser lavrado sem a existência de testemunhas? Depende, pode. Pode não haver testemunha que tenha presenciado o crime, mas pode haver testemunha que tenha presenciado a apresentação do acusado preso perante a autoridade policial. Então se admite sim nessas circunstâncias. Professor,
Pode, eventualmente, na ausência de uma testemunha, o condutor acumular, às vezes, de ser condutor e primeira testemunha e depois uma segunda testemunha? Pode. O condutor pode ser condutor e testemunha ao mesmo tempo. Não é o normal, mas é admissível sim. Existem entendimentos jurisprudenciais já das instâncias superiores nesse sentido. E a última pessoa a ser ouvida é o acusado. Essa sequência de tomada de depoimentos não pode ser modificada. Primeiro se ouve o condutor, depois as testemunhas, por último se ouve o acusado, salvo se acontecer algum caso fortuito, motivo de força maior. Fomos ouvir a primeira testemunha, ela passou mal, desmaiou, está no hospital. Beleza. Houve a segunda testemunha, houve o acusado, a testemunha teve alta, volta, ouve ela agora. Não vai esperar a testemunha sair do hospital para ser ouvida. Então, houve algum motivo superveniente que ensejou a mudança na troca da tomada de depoimentos, na sequência. Por quê? Num primeiro momento, modificou, alterou a sequência da tomada de depoimentos, isso gera caso de relaxamento da prisão em flagrante delito. Beleza? Feitas essas considerações, vamos ao artigo 304. Apresentado o preso à autoridade competente, o preso é chamado de acusado. Ouvirá esta o condutor e colherá. Olha lá, ouvirá esta o condutor, primeira pessoa a ser ouvida, e colherá desde logo sua assinatura, entregando a este cópia do termo e recibo de entrega do preso. Em seguida, procederá à oitiva das testemunhas que o acompanharam. Percebeu? Primeiro o condutor, depois testemunhas e ao interrogatório do acusado sobre a imputação que lhe é feita, colhendo após cada oitiva é cada tomada de depoimento, suas respectivas assinaturas, lavrando a autoridade afinal, o auto. Então, essa é a sequência de tomada de depoimentos. Perceba que, num primeiro momento, não existe hipótese de cabimento de se ouvir a vítima, o ofendido, mas nada impede que ele seja ouvido depois do acusado. O correto é ouvir condutor, testemunha, acusado e, se quiser, o ofendido depois. Beleza? Parágrafo 1º. E detalhe, não esqueça, no ato da prisão em flagrante da pessoa, a prisão é composta de dois momentos, gente. Existe o momento da voz de prisão. Qualquer pessoa do povo, a polícia deve, né? A voz de prisão. E existe o momento da lavratura do auto de prisão em flagrante delito. Então, quando o cara é preso pela polícia, qualquer policial, qualquer pessoa preso, voz de prisão, é apresentado à autoridade policial. A autoridade policial, ela irá ratificar a voz de prisão, cometeu o crime mesmo, está em flagrante e vai lavrar o auto de prisão em flagrante delito. Ou, se a autoridade policial se convencer que não houve flagrante, ela vai retificar a voz de prisão. Não houve a prisão e vai liberar a pessoa. Lembrando que quem relaxa a prisão em flagrante não é a autoridade policial. Quem relaxa a prisão em flagrante é o juiz de direito, beleza? Mas em qualquer das hipóteses, tanto na voz de prisão quando da ratificação e lavratura do auto de prisão em flagrante, tem que ser dado ao acusado os seus direitos constitucionais. Quais? Direito de permanecer em silêncio, direito de contatar com a família, advogado, terceira pessoa por ele indicada, direito de saber a identificação dos responsáveis pela prisão, direito de receber a nota de culpa, que é o documento comprobatório do motivo pelo qual ele foi preso em flagrante em até 24 horas, direito de ser tratado com dignidade. Não esqueça da súmula vinculante número 14 do Supremo Tribunal Federal. É direito da pessoa presa em flagrante constituir um advogado, entrevistar-se com um advogado antes do seu interrogatório. Mas o advogado não é indispensável. Então pode ser que o acusado não constitua advogado. Sem problema, lavra-se o flagrante.
Contudo, se ele constituir o advogado, ligar e o advogado ir em direção ao distrito policial, recomenda-se que aguarde pelo menos, é uma praxe, é um bom senso, 1 hora entre o contato telefônico e a chegada do advogado. Porque se o cara acabou de ligar, ligou para o advogado, ligou, vamos começar o flagrante. Mas peraí, não vai nem esperar o advogado chegar? Então, é interessante aguardar se o advogado chegar, né, se ele foi constituído, desde que não demore. Também a autoridade policial não vai ficar lá à disposição do acusado aguardando o advogado chegar. Mas, estando ele presente, deve ser assegurado ao acusado entrevistar-se com ele em particular. Beleza? Sob pena de nulidade dos atos praticados, ok? E da configuração, caso haja cerceamento de contato do acusado com o advogado do crime de abuso de autoridade. Muito bem. Continuando, parágrafo 1º. Resultando das respostas fundada a suspeita contra o conduzido é o acusado. A autoridade mandará recolher da prisão, exceto no caso de livrar-se solto ou de prestar fiança. Gostaria também de deixar claro aqui que a apresentação espontânea do acusado perante a autoridade policial e lide impede a prisão em flagrante. Por quê, professor? Porque ele não foi preso, ele se apresentou. Quando se fala em prisão em flagrante, dá-se a entender que foi feita uma diligência e o cara foi preso. Quando o cara se apresenta, ele não é preso, ele se apresentou. Então o ato de se apresentar o acusado espontaneamente à autoridade policial, não deverá ser lavrado o auto de prisão em flagrante delito. Mas não significa que ele não possa ser preso temporariamente. Não significa que ele não possa ser preso preventivamente, porque ele está lá se apresentando, contando a história, e nesse momento o delegado está lá representando ao juiz pela decretação da prisão temporária. O juiz decreta, o cara terminou de dar o depoimento, bom, agora eu vou embora. Não! Você não pode me prender em flagrante. Eu me apresentei. Aí o delegado puxa o mandado judicial, mas não é prisão em flagrante. Aqui, ó, mandado de prisão temporária. Aí o acusado, maldito. Toma. E prosseguirá nos atos do inquérito processo, se para isso for competente. Se não o for, enviará os autos à autoridade que o seja. Beleza? Parágrafo 2º. O que eu falei sobre falta de testemunhas. A falta de testemunhas da infração não impedirá o auto de prisão em flagrante. Mas, nesse caso, com o condutor, que foi aquele que efetivou a prisão, deverão assiná-lo pelo menos 2 pessoas que hajam testemunhado a apresentação do preso à autoridade. Beleza? Isso é muito perguntado em concurso, esse parágrafo 2º. Parágrafo 3º. Gente, o acusado não é obrigado a assinar. Não quer assinar, não assina. Convoca-se 2 testemunhas que ele se recusou a assinar ou não pôde assinar. Quando o acusado se recusar, não souber ou não puder fazê-lo, o auto de prisão será assinado por 2 testemunhas, chamadas testemunhas instrumentárias, que tenham ouvido e não que tenham lido, que tenham assistido, que tenham presenciado, é que tenham ouvido sua leitura na presença deste, ok? Parágrafo 4º. Da lavratura do auto de prisão em flagrante, deverá constar a informação sobre a existência de filhos, aquela velha ladainha. Se tem filho menor, telefone de contato de eventual responsável, lembra disso? Idades, se possui alguma deficiência, nome o contato de eventual responsável pelos cuidados dos filhos, indicados pela pessoa presa. Ok. Artigo 305, na falta ou impedimento do escrivão, não tem escrivão, cadê o escrivão? Qualquer pessoa designada pela autoridade lavrará o auto depois de prestado o compromisso legal. É o chamado escrivão ad hoc,
Uma vez, numa viagem minha para o interior de São Paulo, eu estava indo dar aula. Aí, tô lá na estrada, 4 horas da manhã, para a Polícia Civil. O delegado entra com uma calibre 12 na mão, apontando na minha direção. Você! Eu falei, pelo amor de Deus, eu não fiz nada. Em cima de mim, ele apontou pro cara, não é você. Prendeu o cara em flagrante. Abriu a bolsa do cara, um tijolo lá de droga. E aí, eu estava do lado, vi tudo, né? Falei, só vai sobrar para mim. Mas não deu outra. O delegado depois, você vai ser testemunha. Eu falei, doutor, então vamos começar logo esse flagrante que eu tenho que dar aula. Aí o delegado me disse, impossível, isso era às 4 da manhã, temos que esperar até às 11 da manhã. Eu falei, não, 11 da manhã, não, vamos começar agora o flagrante. Pegue sua varinha de condão, bata em minha cabeça, trim, nomeie-me escrivão ad hoc, deixa comigo. E ele fez isso, e eu atuei como escrivão ad hoc, só lá, trau, trau, só os dois dedão, trau, o teclado só. Toma. Artigo 306. A prisão de qualquer pessoa em local onde se encontre, opa, isso é importante, tem que ser comunicado. Para quem? Para o juiz, para o representante do MP, para a família ou pessoa indicada pelo preso. Comunicados imediatamente ao juiz, ao MP e à família do preso, pessoa por ele indicada. Essa é a praxis, ok? Parágrafo 1º. Remessa do flagrante ao juiz, 24 horas. Se terminar nesse prazo, óbvio. Em até 24 horas após a realização da prisão, será encaminhado ao juiz competente o auto de prisão em flagrante. E agora sim, vai entrar no circuito a defensoria, nesse caso. E caso o autuado não informe o nome de seu advogado, cópia integral para a Defensoria Pública. A Defensoria não é comunicada no ato da prisão. Só depois que o juiz recebeu o auto de prisão em flagrante e constatar que não tinha advogado, é aí que a Defensoria será acionada. Parágrafo 2º. No mesmo prazo, será entregue ao preso, mediante recibo, nota de culpa, que é o documento comprobatório do motivo pelo qual está preso. Informa a Vossa Senhoria que se encontra preso pelo cometimento do crime discriminado no artigo 121, caput, homicídio simples do Código Penal. Assinada pela autoridade, com o motivo da prisão, nome do condutor e das testemunhas. Ok. Artigo 307. Quando o ato for praticado em presença da autoridade ou contra esta, no exercício de suas funções, constarão do auto a narração desse fato, a voz de prisão, declarações que fizer o preso, depoimento de testemunha, sendo tudo assinado pela autoridade, pelo preso, testemunho, e remetido ao juiz imediatamente, ao que tomar conhecimento do fato delituoso, se não for a autoridade que houver presidido o auto. Gente, então o cara tá lá sendo preso pelo crime de estupro. Aí ele chega lá e desacata o delegado, pratica crime de resistência contra o delegado. Então o próprio delegado que foi vítima desses crimes, ele próprio vai presidir o flagrante. Não há impedimento, não há suspeição, já lavra o flagrante de tudo já. Do estupro, do homicídio, do desacato, contra a própria autoridade, já faz tudo flagrante só. Beleza? Artigo 308. Não havendo autoridade no lugar em que houver a prisão, o preso será logo apresentado no lugar mais próximo. Não sei como ocorre em outros estados. São Paulo, no interior notadamente, tem cidades que não têm distritos policiais. Muito poucos habitantes, tem posto policial, mas não tem um distrito policial. Então, quando o crime acontece numa circunscrição de uma cidade, um município, onde não há distrito policial, vai até o distrito policial mais próximo. O que não pode é não haver a existência de uma autoridade policial. Não existe delegado de polícia ad hoc. Advogado não pode fazer as vezes de delegado, oficial da PM não pode fazer as vezes de delegado. Delegado é delegado. Se não tiver na localidade dos fatos, vá até a circunscrição mais próxima. Beleza? Artigo 309.
Se o réu se livrar solto, deverá ser posto em liberdade depois de lavrado o auto de prisão em flagrante. Então eu sou obrigado a dizer a você que crimes com pena máxima até 4 anos, a autoridade policial é obrigada a arbitrar o valor da fiança, desde que o crime não seja inafiançável ou a fiança ultrapasse o valor, a esfera de competência da autoridade policial, ou apresente alguma das vedações legais que nós vamos ver, que tem crime que além de ser inafiançável, tem crime que cometido sob certas circunstâncias, agora, com o pacote anticrime, não pode conceder fiança e libertar o cara, nós vamos ver, beleza? Artigo 310. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de 24 horas, após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia. É o pacote anticrime em ação. Aqui em São Paulo isso já vem acontecendo há muito tempo. Com a presença do acusado, seu advogado constituído, membro da Defensoria, do Ministério Público, e nessa audiência o juiz deverá, fundamentadamente, o que o juiz fará na audiência de custódia? Então vamos lá. Inciso 1º, relaxar a prisão ilegal. Só o juiz relaxa a prisão, ok? Inciso 2º, converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos do artigo 312 deste Código. Nós vamos ver quais são os requisitos da prisão preventiva. Manutenção da ordem pública, ordem econômica, conveniência da instrução criminal, assegurar a aplicação da lei penal quando há indícios de autoria, prova de materialidade e outros casos mais. E se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, porque ele pode eventualmente conceder a liberdade provisória e aplicar alguma outra medida cautelar. Inciso 3º, conceder liberdade provisória com ou sem fiança. Com fiança para os crimes afiançáveis. Sem fiança para os crimes inafiançáveis. Só que só se concede liberdade provisória sem fiança para crime inafiançável quando não estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Bem lembrado. Parágrafo 1º. Se o juiz verificar pelo auto de prisão em flagrante que o agente praticou o fato em qualquer das condições constantes dos incisos 1º, 2º e 3º do caput do artigo 23 do Código Penal, poderá fundamentadamente conceder ao acusado liberdade provisória mediante termo de comparecimento obrigatório a todos os atos processuais sob pena de revogação. É quando o acusado está supostamente amparado pelas excludentes de antijuridicidade. Até o delegado de polícia não deverá prender em flagrante quando há indícios de que o acusado agiu em legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, estado de necessidade, exercício regular de direito. Então chega um policial lá que acabou de trocar tiro com o bandido e matar o bandido. O delegado não vai prender em flagrante policial se ele estiver amparado com base nas excludentes. Nem o delegado, muito menos o juiz. Parágrafo 2º. Se o juiz verificar que o agente é reincidente, atenção para a novidade do pacote anticrime, integra a organização criminosa armada ou milícia, ou que porta arma de fogo de uso restrito ou proibido, deverá denegar a liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares. Então, essas são as 3 figuras. 4, ser reincidente, integrar a organização criminosa armada ou milícia, porta arma de fogo de uso restrito ou proibido. São 3 situações, beleza? Então, não vai conceder, vai manter o cara preso, vai converter o flagrante em preventiva. Parágrafo 3º, a autoridade que deu causa, sem motivação idônea, a não realização da audiência de custódia no prazo legal, vai responder por crime. Abuso de autoridade. Uau! Agora, o parágrafo 4º, gente, ele está sub júdice, não está valendo ainda. Está suspenso para análise do
Supremo Tribunal Federal, transcorridas 24 horas após o decurso do prazo, a não a realização de audiência de custódia sem motivação, ensejará também a legalidade de prisão a ser relaxada. Olha o perigo! Olha o perigo! Quer dizer que não fazer audiência de custódia vai relaxar a prisão? Olha o perigo! Tem lugar que não tem como fazer audiência de custódia, não tem juiz, não tem condições. Então, por esse motivo, esse parágrafo 4º, ele está sub júdice, não está valendo ainda, a ser relaxada pela autoridade competente, sem prejuízo da possibilidade de imediata decretação de prisão preventiva. Então vamos aguardar aí o desfecho do STF junto ao parágrafo 4º, beleza? Muito bem, meus queridos, é hora de fazermos exercícios. Toma, miséria bruta! Sebrasp é juiz estadual do TJ da Bahia. Vamos nessa! Acerca de prisão, liberdade provisória e medidas cautelares, assinale a opção correta com base no entendimento dos tribunais superiores. É agora, meu filho. Letra A. A gravidade específica do ato infracional é praticado por menor, e o tempo transcorrido desde a sua prática não devem ser considerados pelo juiz para análise e deferimento de prisão preventiva. Errado, gente. Nós vimos que as medidas cautelares, e a prisão preventiva é uma das medidas cautelares, para ser aplicada, tem que ser analisada a gravidade da conduta praticada, as circunstâncias relacionadas ao sujeito ativo, reincidência ou não da prática criminosa ou do ato infracional. É levado em consideração, sim. Errado, letra A. B. A decisão sobre o pedido de prisão preventiva formulado durante audiência dispensa a oitiva da defesa por se tratar de medida cautelar. Errado, gente. Nós vimos lá nas medidas cautelares que a regra é sempre colher informações da parte contrária para que ela se manifeste, e somente quando isso for impossível, urgente, se decreta a medida cautelar, mas caso contrário, tem que ouvir a parte contrária, pacote anticrime. C. A presença do defensor técnico é dispensável por ocasião da formalização do auto de prisão em flagrante. A princípio, sim. Não é indispensável a presença do advogado, desde que a autoridade policial informe ao preso os seus direitos constitucionalmente garantidos. Certo? Letra C correta. Quer ligar para o advogado? Ah, eu liguei. O advogado só chega amanhã. Vamos começar o flagrante. Quer ligar para o advogado? Não, não quero advogado. Vamos começar o flagrante. Beleza. Letra D. A decretação de prisão preventiva, fundada na garantia da ordem pública, é um dos requisitos. Dispensa a prévia análise do cabimento de medidas cautelares diversas da prisão prevista no CPP? Lógico que não. Toda a prisão preventiva tem que ser submetida à análise, se não é passível de ser substituída por outra medida cautelar. Gente, a regra é não prender, aplicar medida cautelar menos gravosa que a prisão. Não tão jeito, toca-lhe a prisão. Ei! D. Quando o MP representar por prisão temporária, já está errado. O MP não representa, ele requer a prisão temporária. Não será possível que se decrete prisão preventiva, uma vez que isso representaria ofensa ao princípio da inércia. Nada a ver. Tanto é que se requer a temporária, esgota-se o prazo, a necessidade de manter preso, já emenda a prisão preventiva. Tranquilo, letra C. Segunda questão, CESP, Polícia Rodoviária Federal, ah, que beleza, hein? Me gusta muito esse concurso. Em decorrência de um homicídio doloso praticado com uso de arma de fogo, policiais rodoviários federais foram comunicados de que o autor do delito se evadira por uma rodovia federal, em um veículo cuja placa e características foram informadas. Bom, o veículo foi abordado por policiais rodoviários federais em um ponto de bloqueio montado cerca de 200 quilômetros do local do delito, em que os policiais acreditavam estar na rota de fuga do homicida. Então perceba que o criminoso aqui
não foi perseguido e preso logo após. Não se trata aqui do flagrante impróprio ou quase flagrante. Não. Dado voz de prisão ao condutor do veículo, foi apreendida a arma de fogo que estava em sua posse e que supostamente tinha sido utilizada no crime. Sim, então, se ele cometeu o crime, fugiu, não foi perseguido, mas foi encontrado logo após com o objeto do crime, esse é o flagrante presumido ficto, lá da nossa classificação doutrinária. Considerando essa situação hipotética, julgue o item. De acordo com a classificação doutrinária dominante, a situação configura hipótese de flagrante presumido ou ficto. Suave na nave, nós falamos isso, filho. 3. Próxima questão. Mesma ocorrência, decorrência de homicídio, a Polícia Rodoviária Federal fez um bloqueio, prendeu o cara que praticou o crime, estava com a arma. O enunciado é o mesmo, filho. Vamos ao que interessa. Durante o procedimento de lavratura do auto de prisão em flagrante pela autoridade policial, o policial rodoviário responsável pela prisão e condução do preso deverá ser ouvido logo após a oitiva das testemunhas e o interrogatório do preso. Não! Não! Nós falamos, filho, primeiro se ouve o condutor, quem prendeu, depois se ouve as testemunhas, por último se ouve o acusado. Não tinha como errar uma questão dessa. Polícia Rodoviária Federal. Quarta questão, CESP, com relação aos meios de prova e os procedimentos inerentes à sua colheita no âmbito da investigação criminal. Investigação é polícia. A entrada forçada em determinado domicílio é lícita, mesmo sem mandado judicial. E ainda que durante a noite. Se é flagrante, cai pra dentro, filho. Caso esteja ocorrendo dentro da casa a situação de flagrante delito, nas modalidades próprio, impróprio ou ficto. Gente, correto é caso de flagrante, cai pra dentro, não tem dia, não tem noite, é mão pra cabeça, doido. Era o que tínhamos a dizer. Grande abraço a todos, força e honra e pei!